E aí, irmãos, todos bem? Vamos entrando. Já estou com o Fábio aqui. Vamos dar alguns minutinhos para os irmãos entrarem aí. Vamos entrando, por favor. Primeira coisa que eu queria pedir é para compartilhar. Compartilha com seus amigos, compartilha aí com a sua família, bota no telão, bota na TV, compartilha nos grupos. Manda o convite. Coloca nos grupos. Coloca nos grupos. Os grupos de venda, o grupo do WhatsApp. Todos os grupos, gente. Compartilha aí com seus amigos. 8 em ponto, a gente vai dar o start. Importante aí que você que não é inscrito, se inscreva no canal, aperte o sininho, confirma lá para receber todas as notificações. Valeu? E pede para os seus amigos também. A live de hoje vai ser bem legal, né? Nós vamos falar sobre aqueles que devem estar preparados para o dia do Senhor, como estar preparados para o dia do Senhor. E certamente você conhece aí uma meia dúzia de gente zoada que precisa ouvir isso. Então aí, lembra aí do seu amigo mais zoado, mais enrolado nesse tempo. Ih, rapaz, tem 3 amigos, manda o link para ele, a vida dele desembaraçar. Então, eu queria agora estar chamando o Fábio para entrar. Gente, como anunciado, nós vamos falar hoje, né, o tema da nossa live é Preparados para o Dia do Senhor. Conversei com o Fábio, né, sobre o que nós poderíamos estar falando, essa enxurrada de papo escatológico, né, que está todo mundo falando. Nós pensamos em trazer algo prático, uma visão pastoral de um profeta a respeito sobre como estar preparado, né? Muito bom. Então, eu queria que o Fábio se apresentasse, né? Apesar que para muita gente não precisa de apresentação, mas fala aí, Fábio, a palavra está contigo. Vamos seguir. Vamos lá. E aí, galera, tudo bom? Boa noite. É um prazer estar aqui. Meu amigo Juan, o Joey também está na técnica aí, e toda a galera da comunidade, os amigos queridos, também quem está assistindo. Um prazer estar compartilhando aqui daquilo que a gente está entendendo para esses dias, entendendo de Deus nesse tempo. E é isso. Meu nome é Fábio Coelho, sou do Rio, eu sou belo, e é isso aí, minha apresentação. Importante, né? Destacar a beleza, né? Beleza natural. Beleza natural. Vamos pedir patrocínio em breve. Por favor. Eu queria falar a respeito da interação, né, dos irmãos na live. Conforme o Fábio for falando e vocês forem entendendo ou não entendendo, faça perguntas no chat aí. E aí nós vamos estar separando e abrindo algum momento para fazer essas perguntas e essas dúvidas serem tiradas. Então, esteja aí com a sua Bíblia, caderno, tablet, vá anotando dúvidas. Importante, façam perguntas que tenham a ver com o tema, pelo amor do nosso Salvador.
Não Amém. tem aquele perfil, né, do calvinista, alguma coisa, aí tem aquele meme, né? As perguntas sempre são o que tem nada a ver. Então, nessa live só serão feitas as perguntas que têm a ver. Eu queria aproveitar, né, para fazer um merchan aqui do livro do Fábio, Não Apagueis o Espírito. Se você não tem esse livro, você está em pecado. O Senhor não vai deixar você dormir à noite. E por que eu estou falando desse livro? Porque esse livro tem tudo a ver com o que a gente está vivendo essa época. É uma época de confinamento e a minha percepção é que tem muita gente perdida, muita gente sem saber o que fazer e muita gente procrastinando na fé. Esse livro vai te ajudar a você, através do entendimento dos dons, da profecia, a não apagar o espírito e manter seu coração aquecido. Então, compre o livro do Fábio, Não Apagueis o Espírito. Ele vende na Impacto, né, a Livraria Impacto, você entra lá. Vende também um monte de outros lugares, mas a Livraria Impacto são amigos nossos e eu gostaria que você aproveitasse isso. Então, sem mais delongas, vamos dar um início. Fábio, é contigo. Pode assumir. Então, vamos lá. A ideia aqui, nossa, nessa noite, é olhar para Mateus 24 e 25, que é o discurso profético de Jesus sobre o fim dos tempos, e a gente tentar trazer ou extrair o máximo de aplicação e revelação para nós daquilo que o próprio Mestre ensinou sobre os dias que a gente vive. Então, a ideia é a gente abrir Mateus 24 agora, a gente vai observar algumas coisas nesse discurso. Então, a primeira, algumas coisas que a gente precisa entender é que tem dois discursos, né, de Jesus que são muito escatológicos, né? Um é o chamado Sermão do Monte, que é Mateus 5, 6 e 7, porque está relacionado a uma conduta, a uma legislação, a um estilo de vida do sacerdócio real, dos sacerdotes, que está relacionado a esses dias do fim e também está relacionado ao milênio. Então, é o estilo de vida. E o segundo discurso de Jesus acerca desse tempo, do fim dos tempos, é Mateus 24 e 25, que na verdade é um discurso só, é uma profecia assim, gigante de Jesus, e ele é dividido em 2 capítulos. E aí, o que acontece é o seguinte: no início do capítulo 24, Jesus está com os discípulos dele no templo, e aí ele faz uma declaração que não vai ficar pedra sobre pedra, do templo a ser destruído. E os discípulos, baseado nessa conversa de Jesus, eles fazem 3 perguntas, está no versículo 3. Quais são as 3 perguntas que ele faz? Quando essas coisas aconteceriam, ou seja, quando o templo ia ser destruído, qual o sinal da sua vinda? E a terceira pergunta é: qual seria o sinal do fim do mundo? Então, essas 3 são as 3 perguntas. Então, o que Jesus está falando aqui está totalmente relacionado com isso. Com o futuro, com o desenvolvimento da história com relação a Israel, e os sinais da sua vinda, da sua segunda vinda, e os sinais do fim do mundo, ou fim dessa era que vivemos agora. Aí, esse discurso de Jesus, ele é separado em algumas partes. Então, a primeira parte aqui é o princípio das dores, que ele fala sobre os eventos que são eventos iniciais que vão apontar para o fim, que esses princípios das dores são falsos cristos, guerras, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos e pestes, que também está associado com Lucas 21. Então você pega Lucas 21, Mateus 24, você vai chegar nesse entendimento. A segunda parte que Jesus narra aqui, depois do princípio das dores, é a grande tribulação.
E aí isso só começa a partir do versículo 15. Ele vai falando sobre a grande tribulação. A terceira fase que Jesus está ensinando aqui é sobre a sua vinda, que começa no 29. Então ele começa a falar sobre os dias da sua vinda. E a quarta fase que ele narra aqui é sobre o seu reino milenar, o reino estabelecido na terra, que é no capítulo 25, versículo 31, que é quando o Filho do Homem, Jesus, se assenta no seu trono em Jerusalém e governa o mundo. Então, são essas quatro fases. Ok. Dito isso, tem uma coisa que a gente precisa observar, e é o objetivo desse estudo aqui nessa noite. Muita gente está muito preocupada com os eventos. O que vai acontecer, o que está acontecendo, quais são os sinais, qual é a cor do cavalo do anticristo, e como que é a Babilônia, e como que é, se estamos em que tempo no princípio das dores nós estamos, quando que é o parto, quando que nasce, quando vai ter ressurreição, e se está no fim, não está no fim, e o mundo vai acabar, e Jesus vai voltar amanhã e tal. Então está muita especulação, muito frenesi em cima de um monte de coisa, baseado numa escatologia que é especulativa e não é bíblica e profética. E qual que é a nossa ideia aqui? É que a proposta é que mais importante do que entendermos os detalhes do fim é sabermos que tipo de pessoas nós precisamos nos tornar para estarmos preparados para o fim. Então, é isso que queremos aqui nessa noite. Então, nós não vamos gastar tempo tentando decifrar sinais e etapas e cronologias sobre o fim. Mas nosso objetivo é que tipo de pessoas nós precisamos nos tornar para estarmos prontos para o fim dessa era, para a vinda de Jesus e para o estabelecimento do seu reino sobre a terra. Ok. Eu vou falando aí, se o Juan quiser me parar, você me para aí. Tá bom, vai seguindo. Então vamos lá. Então, terminada essa introdução, vamos para o que a gente quer falar. Então, a gente vai começar a nossa instrução aqui com o versículo 37 do Mateus 24. Que aqui Jesus começa a ensinar sobre uma conduta de pessoas justas que vão estar vivas e preparadas para a sua vinda. Então, no versículo 37, Mateus 24, 37 diz assim: pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca, 39, e não se deram conta, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então a frase aqui é: não se deram conta. Então qual que é a questão aqui? É que Jesus está dizendo que a sua vinda vai ser semelhante aos dias de Noé. Então, o que aconteceu nos dias de Noé? Aconteceram duas coisas: salvação e juízo. Salvação e juízo. Então, quem foi salvo? Noé e sua família. Quem sofreu juízo? O resto do mundo. Quem foi salvo? Noé, aquele que se relacionou com a voz de Deus, conhecia a sua palavra, a revelação da sua palavra, por isso seus olhos se abriram para o futuro. Então ele estava preparado para o futuro. Tanto é que ele estava envolvido com a construção de uma arca para a salvação da sua família. E enquanto isso, o resto da humanidade, o que eles estavam fazendo? Eles não estavam fazendo nada de errado. Eles estavam vivendo a vida normal, comendo, casando, dando-se casamento, bebendo. Então, é o que a gente costuma dizer, né? Enquanto Noé estava atento à voz do Senhor, estava comprometido com a edificação da obra de Deus, a arca, o resto da humanidade estava embriagada com a normalidade da vida, ou vivendo uma vida normal. Então, aí no versículo 40, tem duas posturas que Jesus está dizendo. Então, estando dois homens no campo, um será levado e outro será deixado. Então, o que ele está falando? Que nos dias da sua vinda vão ter dois tipos de pessoas no mundo. As pessoas como Noé
que vão estar preparadas para a sua vinda, que vão estar envolvidas com a obra de Deus, e por isso vão experimentar salvação, e vai ter um outro tipo de pessoa. As pessoas que vão estar vivendo a vida normal, vão estar embriagadas com a normalidade da vida. Uns vão ser arrancados da terra, e outros vão ser deixados na terra para governar a terra. Até aqui, tudo bem. Então, qual que é a próxima instrução de Jesus? Então, do versículo 42 do capítulo 24 até o versículo 31, perdão, até o versículo 30 do capítulo 25, Jesus está ensinando como nós precisamos observar a nossa vida ou desenvolver a nossa vida. Como nós precisamos desenvolver o nosso sacerdócio, como nós devemos administrar a nossa vida, que tipo de vida nós precisamos nos apresentar para esse mundo e apresentar diante de Deus, para que nós possamos ser pessoas como Noé, preparadas para o dia do Senhor, preparadas para a sua vinda. Como eu falei, a vinda do Senhor vai ser um tempo de salvação e juízo. Salvação para todo aquele que estiver preparado, com os olhos nele, envolvido com a sua voz, com a sua palavra e totalmente envolvido com a edificação da obra de Deus. E vai ter um outro tipo de pessoa que vai ser o resto, que vão ser pessoas que vão estar embriagadas com a vida normal. Então, daqui para frente, Jesus vai ensinar qual é a postura dos santos que vão estar preparados para o seu dia. E aqui termina a introdução e agora a gente começa o tiroteio de verdade. Então, Jesus vai dar 4 instruções aqui. Alguns vão falar que são 4, outros vão falar que são 3, depende da tua interpretação. Mas ele vai dar, vamos falar que são 4. Ele vai dar 4 instruções aqui sobre qual é a conduta dos santos para a preparação para a sua vinda. Então vamos lá. 42, versículo 42 do Mateus 24. Diz assim: portanto, vigiai. Essa palavra é a nossa chave aqui para essa noite. Vigiar. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Então, ele está dizendo, vocês não sabem quando eu vou vir, então vocês precisam vigiar, ou vocês precisam estar prontos, porque vocês não conhecem o dia. 43. Mas compreendei isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, vigiarei e não deixarei arrombar sua casa. Por isso, ficai preparados. Ficai preparados. Pois o Filho do Homem virá numa hora que você não espera. Por isso, nós precisamos estar prontos, porque nós não sabemos quando ele vem. Então, nós precisamos vigiar. Então Jesus vai começar a ensinar sobre essa preparação. E a primeira coisa que a gente vai gastar tempo aqui com essa palavra, vigiar. Vamos abrir aqui Lucas 21. Você deixa o dedinho aí em Mateus 24. E nós vamos para Lucas 21. A gente volta para Mateus. Lucas 21. 21, né? Isso. Versículo 34. Como eu falei, Lucas 21 e Mateus 24 e 25 são passagens relacionadas, ou não sei como é que é a palavra melhor para falar, mas são duas palavras correlacionadas, né? E são duas palavras que estão falando sobre o mesmo momento, o mesmo discurso de Jesus, sob a ótica de duas pessoas diferentes. Então, Lucas 21, 34 diz assim, Jesus está dizendo, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia
da embriaguez, das preocupações do mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sob a face da terra. Lembra do que eu falei? É a mesma coisa do dia de Noé. O dilúvio veio para todos da face da terra. A diferença é que uns estavam preparados e outros não. O 36. Olha o que ele fala. Vigiai. Vigiai. Olha a palavra de novo. Pois, vigiai, pois, em todo o tempo. Como? Orando para que possais escapar de todas essas coisas que tem de suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Então, vigiai. Então, o que ele está falando? Ele está falando que o ato de vigiar, ou essa preparação para o dia do Senhor, está relacionado com a devoção. Vigiar em todo o tempo, orando. Devoção. Piedade. Outro texto agora. Vamos abrir em 2 Pedro. Versículo 3. Perdão, capítulo 3. 2 Pedro 3, 10. Eu tô lendo a minha versão aqui, eu estou lendo versões. Uma que é século 21, e a que eu estou lendo esses versículos paralelos é a Ferreira Almeida, acho que é JFAA, que é atualizada. É João Ferreira de Almeida atualizada. Essa é a que eu vou ler agora. Mateus 24, 25, eu estou no século 21, e nessas passagens relacionais eu estou lendo na Almeida e atualizada. Então vamos lá, 2 Pedro 3,10. Diz assim: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Tudo tem esse ladrão na história aí. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com não sei falar essa palavra, com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as coisas que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então, você que está anotando, anota aí. Santo procedimento e piedade. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então, de novo, aqui está falando sobre vigiar, sobre estar pronto. E aí, Lucas 21 fala sobre vigiar orando. Aqui, Pedro está falando sobre uma preparação que está relacionada com a santificação e a piedade. Agora vamos ler um terceiro texto. Nós estamos no nosso estudo aqui. É surra de Bíblia. Glórias. Mateus 26, que a Bíblia é a palavra de Deus. Fica Graças a Deus. Que bom, né, gente? E vale lembrar que Jesus não é a chave hermenêutica para a interpretação da Bíblia, mas a Bíblia é a chave hermenêutica para interpretar Jesus. Isso. Então, fecha esse parênteses aí. Mateus 26, 38. Então, esse momento aqui é muito forte. É Jesus no Getsemane, e ele está prestes a ser crucificado, ele sabe disso. Então, ele está nesse momento de angústia. Mateus 26, 38, diz assim: então lhes disse, ele vira para os discípulos, né? A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando um pouco, prostou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro:
Então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Ok. Então, vamos voltar lá para Mateus agora 24. Então, primeira coisa que a gente está falando, que tipo de pessoas nós precisamos ser? Pessoas prontas. E como nós vamos estar prontas? Vamos ser pessoas vigilantes, preparadas. E qual é a característica de uma pessoa vigilante? É uma pessoa que tem uma vida piedosa diante de Deus e por isso, produz um procedimento de santidade. Então, anota aí. Uma vida piedosa que produz um procedimento de santidade. E a piedade hebraica, depois você pode abrir lá em Mateus 6, você anota aí no teu estudo, você vai ver Jesus ensinando sobre a piedade. Em Mateus 6 ele fala sobre os 3 aspectos da piedade hebraica, né, segundo a mentalidade hebraica, que era o jejum, a oração e a esmola, ou a generosidade, a justiça. Então, de novo, jejum, oração e a prática da justiça, que ele chama de esmola. E nessas 3 áreas, ele fala que o Pai ia recompensar no secreto. Ou seja, todo aquele filho do reino que apresenta uma vida piedosa por meio do jejum. O que é o jejum? É me abster de coisas para estar com ele. E só um parênteses, tá, gente? Jejum não é deixar de comer, não, tá? Apenas. Porque tem gente que fala assim, eu vou fazer um jejum de TV. Aí o cara faz o jejum de TV e passa o tempo na internet. Aí o cara vai fazer um jejum de arroz. Aí ele para de comer arroz e vai comer macarrão. Churrasco. Fazer churrasco, não. Jejum é você se abster de coisas para se voltar para Deus. O jejum pega essa ordem, né? Mateus 6 de trás para frente. O jejum precisa nos levar à oração. E a oração vai nos levar a conhecer a mente e o coração de Deus. E isso vai nos levar à prática da justiça. Então, nesses dias, tem uma coisa que a gente precisa entender. Que nós vamos ter que desenvolver uma vida piedosa. E a piedade, ela tem 2 esferas. Que é o serviço a Deus, por meio do jejum e da oração, e o serviço ao próximo, por meio da justiça. Por isso que Jesus, quando ele está ensinando sobre piedade, ele está dizendo que aquele que jejua e ora é o mesmo, é aquele que dá esmola, é aquele que abençoa o necessitado. Estamos juntos? Todo mundo diga amém. O que vai acontecer nesses dias? É que está todo mundo tão desesperado com tudo o que está acontecendo, está todo mundo tão com medo, o espírito do medo está dominando, o desespero, a confusão mental e emocional que tá fazendo com que as pessoas percam o desenvolvimento da sua piedade, que esse conflito emocional vai fazer com que as pessoas, em vez de se voltar para Deus, se voltem para o seu desespero e para o seu medo. Então, na prática, o que vai acontecer? Um monte de gente que, porque não está indo no culto, não está mais orando, não está mais jejuando e não está mais ofertando, não está mais abençoando ninguém, por causa do desespero e do medo. Então, esse é o momento, esses dias que precedem a vinda de Jesus, vão ser os dias que nós vamos ter que desenvolver a piedade como nunca. Nos abdicarmos de aquilo que é normal e natural, isso é jejum. Abdicarmos de aquilo que é natural, que é normal, para nos voltar para Deus. Pessoas que vão ter uma vida no lugar secreto, se relacionando com o coração e a mente de Deus por meio da oração, e pessoas que vão ser servos da justiça. Assim como a Bíblia diz que Noé era pregador da justiça. Porque a sua vida, com Hebreus, né, Hebreus 11 diz que ele foi um homem justo e por isso ele condenou o mundo por meio do seu procedimento de justiça. Então, como nós vamos estar preparados? Desenvolvendo uma vida piedosa que envolve servir a Deus e o próximo, e isso vai nos levar a desenvolver uma vida de santidade, um procedimento santo, ou desenvolver a nossa santificação. Pausa. Vamos lá. Faça a sua vez.
Observação. Então, eu acho interessante que é um processo bem didático, né? Que você está pontuando, e eu anotei aqui duas coisas que eu queria pontuar, que eu queria que tu fizesse um comentário breve agora. Foi sobre a geração de Noé, e Noé foi livre porque ele se relacionava com a voz de Deus, e eu acredito que é um tempo de focarmos nisso, né? Aumentar a relação da voz de Deus, né? E Mateus, que você cita, né? Mateus 6, que fala, né, dessa vida piedosa, os três itens, né? Sobre a oração, o jejum e a generosidade, nos leva a isso, né? Só que são processos que antecedem a vida piedosa. Então, ninguém será piedoso se não praticar vida de oração, se não jejuar, né? Se não se abster de algo nesse tempo, e se não se manter generoso. E vale ressaltar, né, que essa tríade aí, ela está apontando, né, para uma vida inteira, né? Geralmente a cultura evangélica, ela escolhe pontos para a gente se relacionar. Não, a oração é bom porque está todo mundo falando sobre casa de oração, então vamos orar 24 horas por dia. E eu abandono a oportunidade de me manter generoso, de abençoar alguém, ou no jejum, porque simplesmente eu não quero ficar com fome, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse aspecto, né, de trazer uma perspectiva de ter uma vida completa, né, diante de Deus. Sim. Eu estava conversando com o Michael Barroco sobre isso. O Michael, ele é um missiólogo, assim, fantástico. Se você não conhece, vai buscar ele aí nas mídias, é um amigo, um querido. E ele falou uma coisa muito forte, porque o que acontece é que muitas pessoas foram influenciadas pelo movimento monástico, né, os místicos da igreja. E naquela época, o movimento monástico, né, esse movimento bem místico, ele teve uma coisa muito boa, uma influência muito boa, mas também teve uma influência muito ruim. Qual que era o problema? O problema é que, naquela época, as pessoas entenderam que o sistema do mundo estava absorvido pela maldade. Então, o que homens piedosos fizeram, né? Eles se trancavam em monastérios para se dedicar à oração ao jejum e o relacionamento com a escritura. O que foi muito bom, porque influenciou gerações por meio de literatura, Teresa de Ávila e tudo isso aí, né? Várias literaturas sobre devoção, sobre o relacionamento com Deus. Isso foi muito bom, isso foi muito positivo. Mas qual que foi o problema? O problema é que esse movimento, eles viram a maldade do mundo e eles se afastaram do mundo e se trancaram no monastério com Deus. Sim. E aí qual que é a questão? É que eles viviam uma vida piedosa parcial. Porque a piedade não envolve só o jejum e oração, mas também envolve servir o próximo. Sim. Então, qual que é o resumo ou a síntese da lei? Jesus disse que a lei se resume em amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. Então, a vida piedosa sempre vai ter esse paradoxo de servir a Deus diante da criação e servir a criação diante de Deus. Porque quando a gente olha para Noé, você vai ver o seguinte: Noé construiu uma arca e salvou a sua família. Sim. Mas ele também, não foram apenas aqueles que construíram a arca que foram salvos. Sim ou não? Quando ele terminou de construir a arca, a Bíblia diz que os animais entraram na arca. Deus trouxe os animais para entrar na arca. Então, Noé, aquilo que ele edificou serviu a sua família, mas aquilo que ele edificou serviu a criação. Ou seja, todos aqueles que Deus queria trazer para a arca, ele trouxe por causa da obra de Noé. Então, na prática o medo e o desespero tá deprimindo e criando frenesi nas pessoas. Sim. E a prática nós precisamos, nesses dias, nos dedicar ao jejum e à oração, para nos concentrarmos na voz de Deus, colocarmos toda a nossa fé em Cristo e na sua palavra, e termos clareza da nossa posição em Cristo.
Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós somos sacerdócio do reino do Messias. Nós somos ministros da reconciliação, filhos de Deus. E nós somos pedras vivas que juntos estamos sendo formados pelo templo do Espírito Santo. Yeah. Então, isso é algo. E a mesma coisa, nós precisamos entender que nesses dias as pessoas vão estar com medo. Por quê? Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, ninguém sabe se vai ter emprego, ninguém sabe se a empresa vai quebrar, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, qual que é a tendência? É todo mundo segurar o dinheiro. Uhum. Então, eu vou guardar meu dinheiro porque eu não sei o que vai acontecer. Mas é o contrário. Nós vamos ter que, nesses dias, sermos violentos na justiça e na generosidade. E eu não estou falando só generosidade com a igreja, no dízimo e na oferta. Eu estou falando, isso é óbvio, mas eu estou falando que além disso, que sermos generosos com a obra de Deus, nós precisamos ser generosos com pessoas, com aqueles que estão passando necessidade, com aqueles que estão em dificuldade. Então, esses dias vão ser dias tensos, que vão requerer posicionamento muito, muito correto diante de Deus e diante dos homens. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é o que tem. Sim. Eu acho que é uma grande oportunidade para sermos intencionais, né? Agirmos com a intenção correta, né? No meio desse caos que a gente está vivendo, é muito fácil identificar, né, coisas erradas, coisas ruins, pessoas necessitadas, mas vale lembrar que isso vai passar. E aí esse resultado também vai precisar permanecer, né? Mas vamos seguindo. Muito bom até aqui. Você que tem alguma pergunta, né, já vai colocando aí ou vai guardando para o final. A gente vai seguir. Pode seguir, Fábio. Então vamos seguir. Então aí o que acontece agora? Nós voltamos para Mateus 24. E ele vai contar 3 parábolas agora que são referentes àquilo que a gente está falando. Aqueles que vigiam, aqueles que estão preparados. E essas 3 parábolas, elas falam do mesmo assunto. Aqueles que estão preparados para a sua vinda. E ele vai colocar elementos sobre quais são as características desses vigilantes ou dessas pessoas preparadas. Aqueles que estão vigiando, aqueles que estão prontos. Então a primeira parábola é a parábola dos 2 servos, no versículo 45. Então a gente está em Mateus 24, versículo 45. Então vamos ler aqui. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor encarregou dos seus outros servos para lhe dar alimento no tempo certo? Bem-aventurado o servo a quem o seu Senhor, quando vier, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo que o encarregará de todos os seus bens. Isso é muito importante, isso aqui. Estou falando do reino, estou falando de galardão. Mas se aquele outro, o mau servo, disser no seu coração, meu senhor demora a voltar, e começar a espancar os seus servos, e comer e beber com os bêbados, o senhor daquele servo virá num dia que ele não espera, e numa hora que ele não sabe, e lhe infligirá castigo, ou literalmente no grego, lhe cortará pelo meio, o que é muito mais legal, essa versão. E lhe dará o destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dente. Então vamos lá. A primeira característica que Jesus vai falar nessa parábola sobre uma pessoa vigilante ou uma pessoa preparada para a sua vinda é uma pessoa que serve. Marcos 9,35, eu vou citar aqui. Se você não quiser abrir, você vai ouvindo aí e vai anotando. Marcos 9,35 diz assim: e ele, assentado, chamando os 12, lhe disse: se alguém quer ser o primeiro, ou alguém quer ser o maior, será o último, e servo de todos. A questão é o seguinte, é que os discípulos, eles tinham uma treta e uma discussão. Qual que era a discussão dos discípulos? Eles sabiam que Jesus era o Messias, ou esperavam, ou tinham entendido isso de alguma forma. Às vezes parece que eles esqueciam, mas eles acreditavam que ele era, além de ser o mestre, ele era o Messias, e eles sabiam que o Messias ia sentar no trono em Sião para governar
o mundo a partir de Jerusalém. Eles conheciam as profecias, segundo Samuel 7, de Gênesis 49, Gênesis 3,15, e por aí vai. E aí, qual que era a treta deles? Qual deles ia ter a maior posição no reino do Messias? Então havia essa briga. Então Jesus, parece que ele se irrita aqui com essa briguinha deles, e ele fala, olha só, fez uma reunião, e assentando se chamou os 12 e ele disse, tipo assim, senta todo mundo aqui que eu vou ensinar um negócio para vocês. Se alguém quer ser o maior, se alguém quer ser o primeiro no meu reino, seja servo de todos. Então, voltando aqui para a parábola, além do que a gente já falou, entrando na piedade agora, mais fundo, a piedade, como a gente falou, vai envolver o jejum, abster daquilo que é normal, abster da normalidade da vida para se relacionar com Deus, a oração, se voltar para o Pai no lugar secreto para conhecer a mente, sua mente, o seu coração, e a gente vai ter que apresentar uma conduta de serviço. Serviço. E aí, no versículo 45, diz assim, vamos ler de novo. Quem é, pois, o servo fiel prudente, que o Senhor encarregou dos outros servos para lhe dar alimento no tempo certo. Aqui daria para a gente ficar muito tempo falando só sobre essa frase, dar alimento no tempo certo, mas vamos remir. Primeiro, como que eu vou servir? Abençoando pessoas, alimentando pessoas. Com o quê? Com tudo aquilo que eu tenho que elas necessitam. Então, esse alimentar, fala de preencher pessoas de tudo aquilo que elas são vazias. Preencher pessoas de tudo aquilo que elas necessitam. Isso está relacionado a abençoar pessoas financeiramente que estão passando necessidade. Isso está relacionado a abençoar pessoas, amando elas se elas estão passando por um momento de desordem emocional. Isso está relacionado a pregar o evangelho para os perdidos. Isso está relacionado a ensinar as escrituras, fazer discípulos. Então, esse alimento, esse serviço, ele pode ser aplicado de vários níveis. Desde você amar aqueles que nunca foram amados, de você alcançar os perdidos para o evangelho, de você abençoar pessoas financeiramente, de você se envolver com aqueles que estão no âmbito da nossa comunidade de fé, como é que seria a palavra? Se relacionar ou procurar saber quais são os medos das pessoas, quais são as suas falhas, os seus medos, os seus receios, as suas necessidades, e servir. É literalmente aquilo que a Escritura fala, chorar com aqueles que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. Então preencher pessoas de tudo aquilo que elas são vazias. Então, dar alimento. Então, alimentar pessoas com aquilo que nós temos. No âmbito natural e no âmbito espiritual. E aí ele fala aqui no tempo certo. E aí é uma coisa importante, que é o seguinte. Antes da gente entrar na live, a gente estava comentando aqui que a cada tempo nós vamos entender que existe um alimento. Aí agora vamos focar na liderança, né? Daqueles que ministram. Ministram na área missional, aqueles que ministram com música, com intercessão, com pastoreio, discipulado, aqueles que ministram pessoas. O fato de você estar fazendo algo na obra de Deus não quer dizer que você está fazendo algo no tempo certo. Então, além de você servir, você tem que servir o alimento certo para o tempo certo. E como você vai saber o alimento certo para o tempo certo? Se relacionando com Deus por meio do jejum e da oração. Fez sentido? O que eu falei? Fez sim. Muito bom. Então, nós vamos servir pessoas, sim, mas não é de qualquer forma. O que a gente vai servir para as pessoas? Não é qualquer alimento, é o alimento certo, no tempo certo. Aí no 47, ele fala que aqueles que o Senhor encontrar servindo, quando ele voltar, ele vai encarregar esses servos
de todos os seus bens. Ele está falando de uma posição no reino. Ele está falando de ser grande no reino. Porque lá em Marcos 9, nós lemos, ele falou que aquele que é o último e servo de todos, quando Jesus estabeleceu o seu reino sobre a terra, ele vai ser primeiro, ele vai ser grande. Então, aqueles que, quando o Senhor voltar, encontrar servindo os humildes, os necessitados, os desprezados, os famintos, os pobres, os nus, e por aí vai. O Senhor vai encarregar esses homens e mulheres dos seus bens. E quais são os seus bens? O universo, as nações. Muito bom. O governo sobre a terra. Então, sob galardão, você pode anotar aí. 2 Coríntios 5:10 fala sobre isso. E Apocalipse 22:12, vou repetir. 2 Coríntios 5:10 e Apocalipse 22:12 fala sobre o galardão ou o tribunal de Cristo. Então, nós vamos ser julgados pelas nossas obras, pelo nosso serviço. Nada do que nós fazemos aqui vai ser impune quando Jesus voltar. Lembre-se disso. É interessante dois aspectos aqui, Fábio, que parece que o texto, né, e você está propondo servir pessoas, né, compartilhar bens numa época que não é favorável, né? E aí é que está a graça da coisa, porque é justamente nesse cenário que Jesus está propondo para os discípulos, né? É no meio do caos que servir pessoas vai te dar uma posição, e eu queria trazer essa perspectiva, né? O tema do que a gente está falando é preparados para o fim, né? Nada do que está sendo proposto tem relação apenas com hoje. Tudo que está sendo proposto está relacionado ao que está por vir. Então, a nossa postura, o nosso papel hoje, ele vai desencadear em algo, ele vai nos dar uma recompensa. E é por isso que os nossos olhos precisam estar nessas coisas, que são coisas eternas, né? Segue aí, muito bom. Muito bom, vamos lá. E aí o pessoal fala, mas como vai acontecer? Como é que vai ser? É simples. Se nós repartimos no tempo de crise e nós tivermos corações generosos, Deus vai multiplicar aquilo que temos, porque Deus sabe que aquilo que temos não é nosso, é dele. Então Deus vai multiplicar tudo. Deus vai multiplicar unção, revelação, sabedoria. Deus vai multiplicar finanças, dinheiro, comida. Deus vai multiplicar tudo que é nosso, para que ele sabe que tudo aquilo que é nosso não é nosso, mas é dele. Eu aprendi uma coisa que é o seguinte: sempre quando eu recebo algo de Deus relacionado à palavra, revelação, sabedoria, eu sempre preciso soltar isso. Eu sempre preciso dar isso para alguém. Por quê? Porque se eu não der aquilo que eu recebi, Deus nunca vai me dar algo novo. Porque eu conheço gente que ele recebe algo de Deus, mas ele nunca dá tudo, entendeu? Ele sempre guarda para ele. Uhum. Ele não pode dar o pulo do gato, entendeu? Ele não pode ensinar os discípulos que ele tem medo deles crescerem e se tornarem melhor do que ele. Mas o objetivo é esse: que as pessoas que estamos servindo se tornem maiores do que nós. Porque Jesus falou que aquele que for menor nessa era vai ser maior no reino. Então o que você quer ser? Maior aqui, agora ou quando Jesus voltar? Então é isso. E aí no 51 ele diz que aquele que não, e quando Jesus voltar vai ser lançado no inferno. Choro e ranger de dente. Vamos para a segunda parábola. A segunda parábola é a famosa parábola das 10 virgens. E lembrando aqui o seguinte, que a parábola das 10 virgens não é das 10 noivas. Isso. Eu já vi 1 milhão de gente pregar isso errado. Tá errado. Jesus não tem um harém, gente. Jesus só tem uma esposa. Graças a Deus. Jesus não vai se casar com 10 esposas. Jesus só vai se casar com uma esposa. Vale né, ressaltar que a parábola, né, Jesus está falando com base numa cultura, né, judaica, né? Então ele está fazendo menção
a uma cultura. O casamento judaico era assim, né? As noivas, possivelmente madrinhas, né? Como hoje a gente pode simbolizar, eram virgens, mas acompanhavam, eram convidadas, né? Não tem a ver com pederastia, safadeza, essas coisas mais. Graças a Deus. Pelo amor de Deus, gente, Isso deixa com o Islã. Me ajuda a melhorar. Então, como o Juan bem citou, o contexto aqui é um casamento judaico, oriental. O Salmo 45, é um salmo que fala sobre um casamento de um judeu. E ele é um judeu chamado Jesus, no caso. É uma profecia sobre o casamento do Messias. Então, você vai ver aqui várias coisas aqui sobre o Messias. E falar nisso, quem quer estudar mais sobre o Messias amanhã, eu vou estar falando sobre cânticos proféticos messiânicos no livro de Salmos, lá na classe do profético lá do Iluminar. Bom, e aí o que acontece? Nesse Salmo 45, está falando sobre esse lugar desse casamento. Então ele está falando sobre o rei, ele está falando sobre a rainha, né, a noiva, a noiva que vai se casar no caso, está falando sobre as virgens. No versículo 13. Vamos ler do 13? Isso. Diz assim: toda a formosura é a filha do rei. Aqui é o caso, é a noiva, né, que vai casar. No interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. 14. Em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei as virgens, suas companheiras que a seguem. Serão trazidas à sua presença. Então, quem são as virgens? Voltando aqui para Mateus 25. É o que o Juan falou. É mais ou menos o que a gente chama hoje de madrinhas da noiva. Que eram as madrinhas da noiva, né? Que tinham suas lâmpadas, então elas ficavam preparadas, porque quando o amigo do noivo, que olha que doido, tinha um amigo do noivo, que era o padrinho do noivo, e tinha as virgens, que eram as amigas da noiva. O amigo do noivo vinha e gritava: eis o noivo, chegou o noivo. Aí, o que acontecia? Né? Aí tem muita discussão sobre os detalhes de um casamento judaico, mas aí não é o nosso caso aqui. Mas, teoricamente, essas 10 virgens, elas acendiam as suas lâmpadas e faziam um cortejo juntamente com a noiva e conduziam, como está escrito aqui em Salmos 45, elas conduziam a esposa até o encontro com o noivo. Então, esse é o cenário aqui. Só para a gente contextualizar. Quem é o amigo do noivo? Aquele que prepara o caminho do Senhor. Ou seja, aquele que vai na frente do noivo gritando: vem o noivo aí, preparem-se, porque o noivo está pronto. Então esse é o contexto de João Batista. Diz que João Batista era um amigo do noivo. Então é aquele que vai na frente do noivo gritando: ó, fiquem preparados que o noivo está chegando. Quem é o amigo do noivo? São os ministros do Senhor que proclamam o evangelho de Deus para a vinda de Jesus. Agora, quem são as virgens? As virgens também são os ministros de Deus que iluminam o caminho para que a esposa, a noiva, possa trilhar até encontrar o noivo. Então, resumindo, as 10 virgens e o servo fiel é a mesma coisa. São pessoas que servem. As 10 virgens são aquelas que estão servindo a noiva. Como? Iluminando o caminho para que ela possa trilhar e não tropeçar. É simples. E aí o que acontece? O que acontece é que no versículo, vamos ler aqui, a gente está no 25:1, né? O reino do céu será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas, 5 delas prudentes ou preparadas. Ao pegar as lâmpadas, as insensatas não levaram azeite, ou seja, elas não estavam preparadas. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas juntamente com as lâmpadas. E demorando o noivo, todas começaram a cochilar e dormiram.
À meia-noite, porém, ouvi um grito, o noivo chegou. Quem gritou? Um amigo do noivo. Saí ao encontro dele. Então todas as virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas, e as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite para nossas lâmpadas, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, talvez não haja suficiente para nós e vós. Ide, porém, aos que vendem azeite e comprai-o para vós. 10. E assim elas saíram para comprá-lo. O noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, as bodas do Cordeiro, no caso, né? Aqui, a bodas do Cordeiro, você vai lá para Apocalipse 19, Salmo 45, essas passagens falam sobre a bodas do Cordeiro, o casamento de Cristo, o encontro de Cristo com a sua igreja, com a sua esposa. Onde eu parei? 10, né? E assim eles saíram para comprá-lo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas, olha aí, elas estavam preparadas, entraram com ele para a festa do casamento e fechou a porta. 11. Depois também chegaram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Olha, o 12 é pesado. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Lembrando que conhecer aqui está relacionado a ter aliança. Então eu não tenho aliança com vocês. 13. Portanto, vigiai, pois não sabeis nem o dia, nem a hora. Então, o que está falando essa parábola? Falando simplesmente de preparação. E aqui, esse óleo, reter o óleo, ter um óleo, fala de pessoas prudentes que estão preparadas para a sua vinda. Então, o que eu acredito? Que esse vigiar aqui está relacionado à piedade e à santificação, como nós já lemos, que vai nos deixar vigilantes e com a chama da paixão por Jesus e pelo seu reino acesa. Então, a piedade e a santificação vai permitir que a chama pela paixão por Jesus e pela vinda do seu reino sempre esteja acesa. Então, o que é esse óleo? O óleo é a vigilância. Então, a vigilância vai ser o combustível que vai permitir que essa fogo, essa paixão por Jesus, pelo seu reino, pela sua vinda, como ele disse lá em Mateus, né? Buscar em primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras demais coisas serão acrescentadas. Tenham os seus olhos voltados para o dia do Senhor. Ame o dia do Senhor. Ame o dia da sua vinda. Então, eu acredito que é isso. Fez sentido? Fez sim. Fez muito sentido. É interessante que desde o 24, desde o capítulo 24, está propondo esse cenário de dois tipos de pessoas, né? Os insensatos e os prudentes, e é interessante que a relação o servo fiel. Isso. E a relação, né, do casamento, me parece, né, que todos sabiam, todos estavam se preparando, mas um grupo estava atento e outro grupo, né, das virgens estava desatenta. E é interessante, né, que a gente olhe para o seio da igreja para provocar essa reflexão, porque nós vamos correr esse risco de nos tornarmos pessoas insensatas em algum momento da nossa jornada. E por isso a questão da vida piedosa, por isso manter a vida de oração, a vida de jejum, né, as práticas de ser generosos, porque a narrativa do 25, né, fala lá que elas foram para o lugar, todas dormiram, depois despertaram e umas se prepararam, né, pegaram o óleo e foram, e as outras não. E o ponto-chave foram deixados de fora, mas sem nenhum carinho, sem nenhuma questão que possa dialogar aqui, né? Ele, porém, vos digo, né, que não vos conheço. Então, tipo assim, existiu um povo desde o começo se relacionando, fazendo coisas, mas não foi prudente e foi deixado de fora por conta disso, né? Isso, cara, precisa nos deixar com a luz acesa. Isso é muito sinistro. Interessante que essas pessoas que ficam de fora se relacionavam com a noiva desde sempre.
mas nunca entraram no casamento. Tem muita gente se relacionando com a noiva de Cristo, mas nunca vai conhecer o casamento de Cristo. Uau. Então, vamos seguir. A última parábola, então, também é muito famosa, que é chamada Parábola dos Talentos, que também tem o seu paralelo com Lucas 19, que é muito interessante também. Depois você pode ler as duas, que é legal, vale a pena. Então, Jesus, na sua terceira parábola, ele fala, no 14, né? Também é como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe entregou seus bens. A um deu 5 talentos, o outro 2, e a outro de acordo com e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um, saiu em viagem. Talento aqui, gente, só para você entender, é dinheiro, né? Então ele deu dinheiro. Aí os estudos aí entre 25 e 35 quilos de prata. Então é muito dinheiro. Então ele deu uma porção desse dinheiro para uma pessoa, com 5 porções, no caso, né? 5 talentos. Para outro ele deu 2 porções, e para outro ele deu uma porção do dinheiro. Esse homem que viajou era um homem muito rico. E o interessante é que ele deu deu a cada um de acordo com a sua capacidade. E saiu de viagem. 16. O que havia recebido 5 talentos foi negociá-los imediatamente e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que havia recebido 2 ganhou mais 2. Mas o que havia recebido 1 cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar as contas com ele. Então, chegando o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhes mais 5 talentos e disse: Senhor, entregaste 5, aqui estão mais 5 que eu ganhei. E o senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, e sobre o muito te colocarei. Participa da alegria do Senhor. Chegando também o que havia recebido 2 talentos, disse o Senhor: entregaste 2, aqui estão mais 2 que ganhei. E o Senhor também disse: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Participa da alegria do Senhor. Por fim, chegando o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, mas inventou um caô aqui, que colhes onde não semeaste, não sei o que, recolhe, aquela coisa toda, inventou um negócio aqui. 25. Então eu fiquei com medo. A verdade é o seguinte: o que paralisou aquele homem de desenvolver aquilo que ele tinha recebido foi o medo. O espírito do medo paralisou aquele homem. Fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Mas o Senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso. Sabias que colho onde não semeei e recolho onde não plantei. Devia então entregar meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu teria recebido com juros. Tirai dele o talento e entregar ao que tem 10. Olha que doido, né? Pessoal aqui do marxista vai ficar triste com essa parábola. E dai do que tem 1 e dai para o que tem 10. 29. Pois a todo o que tem, mais lhe será dado. Aleluia. E terá com fartura. Mas o que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. 30. Lançai o servo inútil, olha essa frase, servo inútil, nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, essa aqui é uma parábola muito simples, não tem nem o que falar muito. Mas é o seguinte, aqui fala sobre fidelidade. No 21, diz assim: e o seu senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Eu vou ler aqui uma passagem, 1 Coríntios 4, versículo 1. E aqui é uma instrução para os ministros de Deus. Eles que ministram. 1 Coríntios 4:1 diz assim: assim, pois, importa
que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros ou administradores dos mistérios de Deus. Ponto. O que eu quero falar aqui é o seguinte: a questão aqui não é se o servo é bom ou servo inútil, não é se ele tem muito, se ele faz muito. O servo é bom se ele foi fiel àquilo que ele recebeu de Deus. Vou repetir. O servo é bom e fiel se ele foi fiel àquilo que ele recebeu de Deus. Por quê? Porque aquele que recebeu 5 talentos foi chamado de servo bom e fiel. O que recebeu 2 talentos também foi chamado de servo bom e fiel. Qual que é a diferença do que tinha 5 para o que tinha 2? É que o que tinha 5 tinha capacidade de administrar 5. E o que tinha 2 tinha capacidade de administrar 2. Mas os 2 são iguais na fidelidade. A questão do que recebeu 1 não foi porque ele fez pouco. A questão foi porque ele não foi fiel àquilo que ele recebeu. Então, essa parábola fala sobre uma preparação. Todos nós precisamos ser fiéis àquilo que recebemos da mão do Senhor. Então, se eu recebi os meus filhos da mão do Senhor e a minha família, eu tenho que ser fiel em zelar pelos meus filhos e pela minha família. Se eu recebi finanças, uma empresa, eu tenho que ser fiel e essa empresa tem que ser para a glória de Deus. Se eu sou um professor, eu tenho que ser fiel na minha profissão e ensinar com diligência para que essa capacidade que Deus me deu glorifique o Senhor. Se eu sou um missionário, eu vou ter que ser fiel naquilo que eu recebi. Se eu sou uma mãe de família, que a minha função é criar 2 filhos, eu vou ser fiel até a morte em criar esses 2 filhos. Então a questão não é em fazer muito, a questão é em ser fiel naquilo que Deus te deu. Porque o que acontece é que uma mãe de família que foi fiel em zelar e discipular os seus 2 filhos e cumpriu a sua missão, erguendo 2 crianças como 2 pessoas piedosas e santas, 2 sacerdotes de Cristo Jesus nessa terra, essa mulher vai ser maior no reino do que um pastor de uma igreja de 5.000 pessoas que não foi fiel naquilo que ele recebeu. Isso. E que é fiel naquilo que ele recebeu vai ser maior no reino do que um empresário multimilionário que não foi fiel naquilo que ele recebeu de Deus. Então a questão aqui da grandeza no reino não é na quantidade de coisa que fazemos, mas na fidelidade naquilo que recebemos. Porque se somos fiéis naquilo que temos, ele vai nos dar, ele vai mais. E aí Lucas, lá no 19, se você for ler, diz assim, agora você que foi fiel, governa sobre tantas cidades, governa sobre tantas cidades. Então está falando sobre governo no reino milenar, governar sobre cidades e nações. Então, eu quero você que está me ouvindo, quando Moisés encontra com o Senhor na sarça, e ele fala, eu não vou lá não com o povo não, porque o povo não vai me ouvir, e eles não vão me ouvir, não vai dar certo, Faraó não vai deixar, isso vai dar errado, eu não sei falar direito. O Senhor fala para Moisés assim, Moisés, o que você tem na mão? Moisés fala, eu tenho um cajado, eu tenho uma vara. Aí ele fala, então, é com essa vara que você vai fazer os sinais e maravilhas. Deus, ele sempre vai depositar o seu poder sobre tudo aquilo que já recebemos nele. Então a questão não é se você faz muito, a questão não é se você tem muito, a questão é se você é fiel a tudo aquilo que Deus te entregou. No versículo 15 ele fala que ele deu os talentos de acordo com a capacidade de cada um. Então cada um de nós tem uma capacidade para carregar coisas, para ter dinheiro, para administrar família, para administrar ministério. Cada um tem uma profissão, cada um tem um dom, cada um tem uma graça, cada um tem uma habilidade, tem defeitos, tem qualidade. A questão não é eu tentar fazer o que o Juan faz. A questão não é o Juan tentar fazer o que eu faço para ser grande. A questão é que eu tenho que ser fiel àquilo que Deus entregou na minha mão, e o Juan tem que ser fiel àquilo que Deus entregou na mão dele. Sim. Porque
visualmente, vai parecer que um pastor do sertão nordestino, que tem uma igrejinha de 40 pessoas, ele é pequeno no reino. Mas, na verdade, é que esse homem, se for fiel àquilo que Deus deu para ele, essas 40 pessoas, ele vai ser muito superior no reino messiânico do que ministros da televisão, que são infiéis e servos maus, porque não faz aquilo que receberam. Então, a gente tem falado, cara. Fala. É um assunto que eu acho que é sempre bom estar na pauta, né? A gente vira e mexe tem falado sobre isso na comunidade, né? Cosmovisão, que é um assunto muito amplo, mas sobre a questão da dicotomia, né? Esse entendimento é muito real ainda no nosso meio, né? As pessoas ainda não conseguem se enxergar que podem glorificar Deus sendo um empresário, sendo um funcionário público, sendo uma cozinheira, porque o ponto, se você for fiel, né, e esse ponto que tu falou um pouquinho antes, um homem fiel a Deus, né, vamos pegar uma profissão que é muito tida como pejorativa na nossa sociedade, mas não é uma profissão digna e cumpre um papel muito importante, como supor os garis, são vistos com maus olhos, porque lidam com resíduos, lixos e tudo mais. Um gari que é fiel a Deus, cheio do Espírito Santo, que se relaciona com a voz de Deus, ele tem muito mais relevância do que um apóstolo, né, um supóstolo, possivelmente, que não é fiel a Deus e aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, né? Então, o ponto nesse tempo, a gente tirar, né, os óculos, né, a visão distorcida sobre aquilo que o Senhor depositou sobre nós e, a partir do que Deus colocou nas nossas mãos, desenvolvermos uma vida piedosa, seja qual a profissão que você tiver, seja o encargo que você tenha. Né? Eu queria ler um texto aqui sobre isso que você está falando, sobre capacidades, autoridade e tal, em 2 Coríntios 10. Acho que tem muito a ver com essa questão da cosmovisão. Porque a gente cresceu num ambiente evangélico e a gente ouvia muitas pessoas falando: um dia eu vou largar o emprego para servir a Deus. Sim. Mas quem disse que você precisa largar o emprego para servir a Deus? Você tem que servir a Deus com tudo aquilo que Deus já deu na sua mão. Então, 2 Coríntios 10, Paulo está falando sobre a sua esfera apostólica. Está falando sobre a sua jurisdição. 2 Coríntios 10, 8 diz assim: porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei. Versículo 13. Nós, porém, não nos gloriamos sem medida. Ou seja, tem uma medida. Até Paulo, Paulo, o apóstolo Power Hand vermelho. Motoboy de Jesus. Paulo tinha uma medida. Aí olha o que ele fala: mas respeitamos o limite da esfera da ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. E Paulo está falando que ele respeitava o limite da sua esfera de ação. Paulo não era um cara que podia fazer qualquer coisa. Ele tinha uma esfera, ele tinha um lugar. Deus entregou algo na mão de Paulo, e Paulo está dizendo que não vai fazer nada que estiver fora da sua esfera. 14. Porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o evangelho de Cristo. Versículo 15. Não nos gloriando fora da medida nos trabalhos dos outros. Olha isso, que doido. Eu não me glorio no trabalho do outro. E tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. Agora, olha que doido. Se Paulo, que é Paulo, ele está dizendo que ele tinha limites de ação, que ele tinha uma esfera, e ele não podia ultrapassar as esferas que Deus demarcou para ele, e ele não podia se gloriar no trabalho do outro. Por que a gente quer viver a vida do outro? Por que a gente quer fazer o que Deus está fazendo na vida do outro? Por
Por que a gente quer ficar copiando o outro? Porque tem tanta gente que está gastando tanto tempo tentando copiar o outro, que esquece de ser fiel com tudo aquilo que Deus já deu na sua mão. Sim, sim. Ah, mas eu queria ser fulano, mas você não é. Por quê? Porque você não tem capacidade para ser. Porque o Senhor entrega a cada um segundo a sua capacidade. E tudo aquilo que ele entrega na mão de cada um tem um propósito específico. E vale ressaltar que o tamanho daquilo que Deus nos dá e a quantidade de coisas que Deus nos dá, né, em nossas mãos não tem a ver com mérito. Deus ele enxerga o que é melhor para dentro do seu reino, dentro do seu plano. Então alguém que está falando, por exemplo, né, o Luiz Hermínio, que domingo fez live com o presidente da República, a ação dele, Deus deu aquela jurisdição para ele. E para mim deu Duque de Caxias, 40 pessoas, isso é muito bom e eu preciso estar muito feliz e ser fiel ao Senhor dentro disso. Né? Isso aponta para uma responsabilidade. Né? O Daniel comentou aqui, eu acho muito interessante falar sobre isso, porque é um papel que todos nós temos, né? Que tem a ver com o sacerdócio de todos os santos, né? Todos nós desenvolvemos um papel, todos nós temos um papel dentro do reino de Deus, dentro da igreja, e isso precisa, né, ser tirado de nós, né, cara? A questão das pessoas que sempre trabalham com expectativa, né? E não estão servindo, não estão trabalhando, não estão se movimentando. Essa questão que você falou sobre a alegria em ser fiel naquilo que temos, isso é muito importante. Tá me ouvindo? Uhum. É se alegrar, se regozijar naquilo que Deus nos fez. Se regozijar naquilo que Deus nos entregou. Cara, isso é muito, muito poderoso. Porque eu quero repetir o que eu já falei. O servo que foi fiel nos 5, o servo que foi fiel no 2, foram chamados de servo bom e fiel. Sim. A questão não era quem fez mais, a questão é quem foi fiel naquilo que recebeu. Então, isso é muito importante. E a última coisa que eu queria dizer é que no versículo 27 eu queria chamar a atenção numa coisa. Quando o do servo de um talento, né? Ele vai falar que eu não sabia o que fazer com o talento e enterrei. O pessoal, desde pequeno eu escuto isso na igreja, né? Não enterre seu talento, aquela coisa, né? O pessoal acha que talento é talento, né? Eu tenho talento. É noite de talentos, né? Um dança, outro faz sapateado, outro canta, outro canta fogo, né? Noite de talento. Não, talento aqui é dinheiro, gente, é recurso. São coisas que Deus nos entregou, recursos físicos, recursos humanos e recursos espirituais. Isso. Tá? Deus entregou recursos espirituais para todos nós. Deus entregou recursos humanos para nós, pessoas que Deus nos dá para cuidar, e Deus nos deu recursos físicos, tá? Dinheiro, tá? Bens. Então, eu tô falando isso aqui, recursos. E aí ele fala, eu não sabia o que fazer, eu enterrei. Olha o que o mestre falou para ele, no versículo 27. Devias, então, entregar o meu dinheiro aos banqueiros. E ao voltar, eu teria recebido com juros. Então, o que o mestre falou? Tu não sabe o que fazer com o que eu te dei? Por que você não procurou alguém que sabe mais do que você para te ensinar a administrar meu dinheiro? Então, quem são os banqueiros? Os banqueiros são aqueles que Deus levantou nessa terra para ensinar as pessoas a administrar os seus recursos, que são os pastores. São as pessoas que Deus levantou, os dons de Deus, de Efésios 4:11, os discipuladores, as pessoas que vão exercer essa função pastoral, que vão discipular pessoas, instruir pessoas, pastorear pessoas, mentorear pessoas, para que elas aprendam a administrar os recursos que Deus nos deu. Então, todos nós, para sermos fiéis àquilo que recebemos e não permitir que o espírito do medo paralise e faça com que nós enterremos aquilo que Deus nos deu, precisamos procurar banqueiros, ou seja, pessoas que sabem administrar recursos. Pessoas que isso tem a ver com submissão, né, cara? Exato. Se você não sabia, que você não submeteu a alguém que sabia?
Então, é essa submissão mútua, onde todo mundo vai ter que submeter alguém para aprender a administrar recursos físicos, recursos humanos e recursos espirituais. E aí, no 25:31, Jesus termina falando sobre a sua vinda. E ele fala: quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono glorioso. Então é isso que eu queria falar. Eu acho que a gente falou bastante coisa, deu bastante munição sobre um tipo de conduta de justiça de homens e mulheres que serão como Noé, que vão ouvir a voz de Deus, vão se relacionar com quem ele é e trabalhar na edificação da sua obra. Por isso vão estar prontos para a sua vinda. Por isso eu queria terminar mais uma vez citando Mateus 24:42. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Terminei. Muito bom. Eu queria falar aí para os irmãos que tiverem perguntas para colocar. Tem uma pergunta aqui do Milton Araújo. Eu acho que eu conheço ele, lá de Campos, se eu não me engano. O avatar está muito pequenininho. Ele perguntou aqui, Fábio, Eclesiastes 11, 1 e 2, não fala sobre esse repartir do pão? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Eclesiastes 11, 1 e 2. Tá falando principalmente o versículo 2, né? Tá falando sobre repartir. Repartir porque dias maus vão vir sobre a terra. Acho que está relacionado, sim. Tá, sim. Legal. E tem uma outra pergunta da minha mãe. Quem são esses ministros que são representados pelas 10 virgens? A mãe está na live. Tá, se a tua mãe, sabe que a regra da live é se a mãe pergunta, quem responde é o filho, né? Então, esses ministros, né, como o Fábio apontou, são os santos, né, todos que estão envolvidos, né, os que estão preparando o caminho do Senhor, que estão anunciando, desde aqueles que pregam, né, ensinam, entre aspas, pessoas que são crentes comuns, né? Mas todos estão envolvidos com esse fundamento aqui, de preparar, de anunciar. Então, a representação aí está falando sobre todos. Alguma pergunta a mais? Alguém queria fazer alguma consideração? Vambora, gente. Larga a timidez. Acho que o Daniel tinha que entrar agora. Isso. Trazer sabedoria. Exatamente. Então, enquanto o Daniel vai preparar aí, o que ele vai falar, eu queria mais uma vez falar sobre o livro do Fábio. Compre o livro. Tem na Editora Impacto. Isso é bom para você. Não apagueis o espírito. Tá desfocando. Esse efeito chato aqui. Isso. O fundo do Skype aqui. Não apagueis o espírito. Para de ler bobeira, horóscopo. Né? E vamos ler coisa séria. Uma pergunta. Pode continuar respondendo, Juan. Não, aí é contigo. Assume. A normalidade da vida é você estar tão empenhado em viver a sua vida normal que você esquece de se relacionar com Deus. Você está tão empenhado em ser feliz e cumprir os seus alvos de vida que você não está atento àquilo que Deus está falando e nem fazendo na Terra. É isso. E tem a ver com essa questão da dicotomia, né, que nós falamos. Nós não temos
duas vidas, e a denúncia desse texto aí tem a ver com isso, de vida dupla, né? Pessoas que estão focadas num tipo de vida e esquecem que existe um plano de Deus sendo desenvolvido e você fazendo parte. Então nós temos uma só vida dentro do plano de Deus, o plano é dele e devemos viver da maneira que ele propõe. Daniel colocou aqui, ó, fez uma pergunta. Essa vida, como a de Noé, vai condenar o mundo? Vai condenar o mundo. A pergunta é, vivendo essa vida que você pontuou, precisamos ter essa consciência agora mesmo? Não entendi. Se essa consciência é para agora? Isso. É para agora. Desde que Jesus falou isso aí. Até hoje. O apóstolo Eliezer fez uma consideração aqui. Difícil está de encontrar as virgens. A maquiagem religiosa hoje engana demais. Meu Deus. Depois dessa, não cabe um comentário meu, né? Só fica com essa aí. Já vem com espada, né, querido? Aí a pergunta da Carol aqui. Qual a responsabilidade da igreja em relação à identificação e tratamento dos servos maus? Meu Deus. Meu Deus, hein? Parabéns, hein? Quem fez essa pergunta aí? Eu te abençoe. Então, a Bíblia fala sobre o tribunal da igreja. E você vai ver isso em Coríntios 5, você vai ver isso em Mateus 18, Mateus 18, Coríntios 5, fala sobre o tribunal da igreja, que deve expulsar os servos maus que não estão tratando os santos como deveriam. Paulo diz que com esses nem sente para comer. É isso. É interessante que isso choca, né? Mas é uma conduta, né? Uma indicação, né? Uma recomendação que Paulo faz para haver saúde dentro da igreja, né? Então, esse tipo de postura, de atitude, de correção, de remover, não tem a ver com humilhação, não tem a ver com fazer passar vergonha, tem a ver com ser zeloso, né? A obra de Deus. Alguém mais perguntar? Senão a gente vai encerrar. Tá. Outra coisa que eu queria abrir eu queria desde já agradecer. Pintou mais uma pergunta aqui. Gente, faz a pergunta aí para eu não parar no meio do caminho. A identificação dos servos maus se dará a partir do quanto eles compartilham seus recursos? A identificação dos servos maus se dá do quanto eles compartilham seus recursos ou não, né? A identificação dos servos maus é como eles servem, como que eles lidam com as pessoas. É assim que a gente identifica. Como que eles lidam. Então, geralmente, o servo mau, ele não vai trabalhar servindo a pessoa, ele vai trabalhar manipulando a pessoa para que ela sirva a ele. É assim que você identifica um servo mau. Quando ele se envolve no contexto da obra, procurando benefício próprio, não procurando servir o próximo. É assim que você identifica. Isso, inclusive, tem bem a fundo, né, falando sobre isso no livro, né? Então, mais uma vez, compre o livro. Eu queria fazer um pedido, sendo grato ao Fábio por mais uma vez, nos servir. Muito bom. Obrigado mais uma vez. Fábio é um conserva, um amigo da jornada.